Bom dia, amados, queridos, amados irmãos em Cristo, amados ouvintes que têm nos acompanhado, nos assistido. É um prazer estar mais neste momento, nesta manhã de domingo, compartilhando com vocês da Palavra de Deus. Sou o pastor Arthur Fernandes Rezende, professor da EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, ali na Igreja Batista Central em Trindade. Então, somos membros da Igreja Batista Central em Trindade, igreja presidida, coordenada pelo nosso amado pastor Gerson, que é o escolhido de Deus para ser nosso pastor ali naquela igreja, nos conduzindo segundo a vontade do nosso Deus. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando nesse momento, nossos irmãos da EBCT, todos os demais também que estão nos participando. É muito bom tê-los presentes conosco nessa manhã de domingo para estudarmos a palavra de Deus, fazemos o estudo da nossa EBD. Lembrando que já temos podido ter, graças a Deus, duas classes, a classe aqui pelo YouTube e também a classe presencial. Então, graças a Deus, também temos irmãos reunidos no templo para estudar, para fazer a EBD. E quero compartilhar com vocês nesta manhã a lição 5 da nossa revista, que é sobre as adversidades, né? Os tempos de adversidade, e a lição 5 foi escrita pela educadora religiosa Eliane Sarlo, e ela traz sobre Davi dessa vez. Então a gente viu na semana passada sobre José e agora sobre Davi. Quando a adversidade é gigante. Então, quando a adversidade que nos assola, nos aflige, é gigante. E aqui no caso de Davi, literalmente é um gigante. Não no sentido de único, né? Porque sabemos que Davi, ao longo da sua história, ele conseguiu enfrentar outros gigantes e também, por isso, acabar de exterminá-los da terra. Ou seja, Davi foi um homem que, a adversidade do povo, dele, em dado momento, foi um gigante. E Davi nós conhecemos, né? Desde a sua unção como um pequenino, rejeitado pela família, mas escolhido de Deus. Também sabemos que ele era um pastorzinho de ovelhas. E que perigos um pastor de ovelhas enfrenta ou não enfrenta nenhum perigo? Então, às vezes, nós achamos que um pastor de ovelhas não enfrenta nenhum perigo, mas o Salmo 23, a gente vê os perigos que o pastor de ovelhas enfrenta. E o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Faz-me andar em pastos verdes, conduz as ovelhas deles a pastos verdes, a rios tranquilos. Ou seja, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o pastor, o Senhor, o Deus, está conosco a cada tempo. Então, esse é Davi, esse que escreveu o Salmo 23, por exemplo. A experiência dele como pastor de ovelhas, havia diversidade. A experiência dele como soldado, como líder, como rei, houve adversidades também para a vida dele, para a circunstância na qual ele vivia. Então vamos estar orando nesse momento para iniciarmos nosso estudo e iniciarmos nossa meditação. Nosso Deus, nosso Pai, queremos, Senhor Deus, te agradecer, louvar teu nome por mais um dia, mais uma manhã que o Senhor nos concede, mais este momento que temos de estudar a tua palavra. Queremos, ó Deus, te agradecer por nossas famílias, por minha esposa Esther, por meu filho Isaac, por cada família, Senhor, que abre a porta nesse momento, abre seu lar, Senhor, neste momento, para poder ouvir a palavra de Deus, mesmo que não estejam em casa, estejam no trabalho, em outro local, que a família de cada um, Senhor, esteja sendo atingida, abençoada, a família daqueles que estão adoentados, que necessitam, Senhor, do seu auxílio, Senhor, da sua força, Senhor, da sua fortaleza em meio à doença, em meio à enfermidade, em meio a dificuldades que temos sido nos assolados, Senhor, durante nossa vida, nesses momentos que temos vivido. Dá-nos, Senhor, tua graça, teu amor, tua direção a cada momento. Ajuda-nos, Senhor, a viver em tua presença dentro da tua vontade. Que possamos vencer o gigante, vencer as adversidades que nos afligem, mas possamos a cada momento louvar o teu nome, agradecer o teu santo nome, a tua presença entre nós. Muito obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor nos tem realizado. Em nome de Jesus, a gente te agradecemos, pedimos um dia na tua presença com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Então, como vimos, Davi, ele tinha capacidade para enfrentar um gigante. Ali a gente tinha um exército inteiro, um rei disposto, mas que ficaram afugentados diante daquele gigante. E Davi? Davi tinha capacidade? É muito interessante sabermos como que Davi lidou com isso,
como que Davi enfrentou esse problema. 1 Samuel 17, quem acompanhou durante a semana, mas pode ser uma leitura para hoje, é um capítulo envolvente, apesar de longo, porque narra essa história longa, mas é um capítulo envolvente dentro do livro de Samuel. Ou seja, como que Davi venceu, enfrentou esse gigante. E nós, antes de começar nosso estudo, queria também mostrar um livro que é do William Douglas, Como Vencer Gigantes. Ele fez junto com Flávio Alvasora, e aqui ele explica justamente isso, o que Davi tinha, o que Davi se preparou, o que Davi enfrentou, o que Davi precisou para enfrentar gigantes. Então, será que na nossa vida nós não temos gigantes? O livro aqui ele não se atém às vezes a alguns detalhes, quais gigantes são da nossa vida. Mas o livro trata como o que cercou, né, a vida de Davi e a vida de Golias para aquele duelo. E aqui é muito interessante que um dos capítulos ele diz que os gigantes antes dos gigantes. Então, às vezes em nossa vida, antes de enfrentarmos gigantes, nós nos deparamos com situações ou mesmo a pusemos na frente do verdadeiro gigante que vai até impedir, vai nos paralisar, por exemplo, né? Como vimos aqui a tropa de Saul. Ficamos paralisados, não conseguimos agir porque botamos gigantes na frente do verdadeiro gigante que nós temos que enfrentar. E aqui ele fala de alguns que é desarmonia, desânimo, desespero, descrédito, desperdício de energia. São alguns gigantes, são então 5 gigantes que ele escolhe aqui para comparar com aquilo que é de fato um gigante na nossa vida. Nós temos um problema em nossa família, em nosso meio, mas para resolver esse problema nós botamos tantos outros gigantes na nossa frente, nós podemos tantas outras coisas na nossa frente. E para quem gosta de desculpas, agora é a pandemia. Não, mas a pandemia não deixou eu fazer isso, a pandemia fez eu perder isso, aquilo. É um gigante, então nós temos que enfrentar ele e não botar outros na frente dele. Então em 1 Samuel 17, nós vemos que Golias desafia as tropas israelitas. E aqui nós vamos poder ver a partir do verso 4 do capítulo 17 de 1 Samuel. Um homem chamado Golias, da cidade de Gade, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura, usava um capacete de bronze, uma armadura também de bronze que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo, também em bronze. A lança dele era enorme, muito grossa, pesada. A ponta era de ferro que pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Então aqui nós temos a descrição de um soldado que, além de preparado, além de capacitado, além de ser forte, treinado, ele não tinha nada menos que 2,90 metros a 3 metros de altura. E hoje, assim, nós sabemos que o povo brasileiro somos de estatura média para baixa, 1,60, 1,67, ficamos por aí, mas os povos que têm a sua estatura mais alta, são povos às vezes nórdicos, tem 2,10 no máximo, 2,20, poucos, aí já estamos nos recordes, né, de altura. Ou seja, esse gigante tinha 2,90 metros, tinha quase 3 metros de altura. Como é lidar com uma pessoa assim? A gente pegar algumas casas, é como se fosse toda a parede da casa. Um apartamento, então, ele nem caberia em pé, ele deveria andar curvado, que são locais mais rebaixados. Ou seja, e além de ser alto, para além de ter essa enorme altura, ele era extremamente forte, porque ele carregava consigo ali nada mais que, no mínimo, o capacete, a sua armadura com mais de 7 quilos, mais de 60 quilos, né? Mais de 60 quilos, ou seja, ele carregava no mínimo mais uma pessoa do lado, dentro dele, além dele, ou seja, ele era extremamente forte. Então ele faz um desafio que era muito costume nesses povos de duelo, uma vida por outra. Quem ganhar recebe então a vitória de todo o exército. Golias parou, gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu.
e vocês são escravos de Saul. Escolham um de seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. E eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém lutar comigo. Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Então o pavor foi o primeiro gigante aqui que nós vimos. Então eles começaram a ficar apavorados, desbaratados também, né? Ou seja, perderam a harmonia, conforme nós citamos, os gigantes que surgiram após verem o gigante de fato. Então, o grande desafio, qual era o grande desafio? Poder guerrear aquela guerra, poder enfrentar aquele gigante. No versículo 10, a gente vê: eu desafio agora o exército israelita. Então, o desafio era estar diante daquele gigante para combatê-lo, para vencê-lo. E aqui Golias zombou, ameaçou, tentou desfrutar psicologicamente sobre o exército de Israel, de acordo com a nossa altura. Por quê? Vocês são escravos, eu sou filisteu, isso que ele falou. Vocês são submissos a esse rei, mas eu sou filisteu, eu sou livre. Era esse o discurso dele, né? Não distante de muitos o qual temos ouvido. Ele era um soldado considerado gigante. Os gigantes afligiam toda aquela terra. Os gigantes viviam de tanto tempo atrás que os espias que Moisés enviou falaram: essa terra é habitada por gigantes. Então, se nós temos que matar todos, vamos enfrentar gigantes. Então não dá. Mas Caleb e Josué viram a mão de Deus ali e falaram que se fosse da vontade do Senhor, eles venceriam os gigantes. E mesmo que demorasse, porque os gigantes só são mesmo, de fato, totalmente aniquilados após Davi, como rei, formar o seu exército, e o seu exército então sair aí a busca desses gigantes que se refugiavam em pessoas em volta dele para a proteção. Então eles só conseguem de fato concluir a vontade de Deus lá de Moisés, lá em Davi. Ou seja, por conta desses gigantes, mas ao seu tempo tudo foi tratado, tudo foi feito em nome de Deus e por Deus para Deus. Então os gigantes que nos afligem também fazem o mesmo, tentam nos afrontar, tentam zombar, tentam tirar de nós o foco, como nós vamos ver durante a nossa lição de hoje. O gigante Golias tentava a cada zombaria bloquear. Ele tentava impedir que aquelas pessoas pudessem pensar. Então, psicologicamente, elas estavam afetadas. Psicologicamente, quantos de nós não estão afetados, estão desbaratados, estão atônitos mediante a situação, o gigante que nos assola, esse afastamento que nós temos tido? Às vezes a pessoa não tem escassez, nada, graças a Deus por isso, mas só o fato de estarmos isolados, estarmos distantes, é um problema muito grande, é um problema enorme. Então temos que tratar, temos que lidar para podermos ver o verdadeiro gigante. Como se tivesse um óculos embaçado, alguma coisa obstruindo a nossa visão e só vimos aquela montanha, que é o gigante que ainda vamos enfrentar. Então temos que entender qual é o desafio, o que é que nós temos que vencer. O duelo não é vencido quando Golias cai no chão ao ser atingido pela pedra, não. Davi, ao conseguir derrubar o Golias, ele apenas conseguiu fazer com que ele caísse. Conforme nós vamos ler, Davi então ele vai até Golias, pega da sua própria espada, da espada do gigante, e então decapita. Ou seja, nós teremos que usar de estratégias, teremos que usar de meios para vencer as situações paulatinamente. Aos poucos nós vamos lidar com os gigantes, com os problemas que nos afligem. E Davi também é muito interessante, que o desafio é contra quem? O desafio é a quem? E Davi fala para Saul a todo tempo, Davi fala para o gigante: eu vou a você em nome do Senhor do Exército, do Deus vivo. A quem você tem afrontado, a quem você tem zombado. Não podemos também tomar para nós, para o nosso interior, a zombaria que nos é feita. A humilhação, às vezes, que temos sucumbido, temos que deixá-la diante de Deus. Temos que deixá-la aos pés de Jesus Cristo, que levou tudo consigo na cruz. Ou seja, que possamos entregar para Deus
não fazer por nós mesmos, por nossas mãos, mas reconhecer que que é através da soberania de Deus é que nós teremos a nossa vitória, a nossa conquista. E Davi, a todo tempo, você não tem sido contra esses homens, essas pessoas, mas você está desafiando o Deus vivo. E é em nome do Deus vivo que eu lutarei com você, que eu irei até você. E aí nós vemos que Davi tentou usar algo semelhante ao que o rei, o que o Golias usou, uma armadura. Saul então queria incumbir ele de proteção, queria incumbir algo, Saul queria fazer alguma coisa para ajudar a Davi. Mas o gigante era para enfrentar, afrontar Deus, e Davi falou: não vou com isso, pois Deus estará comigo. Davi não conseguia andar com aquela armadura. A armadura de Saul, que tinha a estatura mais aí mediana com a de Davi. Então, Davi falava que o gigante vinha com armadura, vinha com espada, vinha com lança, mas ele estava indo em nome do Deus vivo. Ele estava indo em nome do dono daquele exército. O dono daquele exército não era Saul, que era líder, e os demais escravos. O dono daquele exército era o Deus vivo. Então Davi mostra isso para Golias, mostra isso para todos os filisteus. E avançando aqui, o nosso segundo ponto é: concentre-se em Deus. Temos que nos concentrar em Deus. É Deus quem vai batalhar por nós. É Deus quem vai à frente por nós. Aquele povo sabia disso. Aquele povo já desfrutou disso quando com Josué, quando com Moisés, que é Deus quem a cada momento os conduz, os guia para a vitória, a ponto de batalhas mesmo serem vencidas sem mesmo eles batalharem, mas ficarem escondidos, ficarem louvando, ficarem tocando cornetas, ficarem fazendo outras coisas sem ser de fato segurar uma espada. Fato é também que até mesmo aqui no início de Davi e Saul, eles não tinham espadas. Eles lutavam com os seus instrumentos de trabalho do campo, por conta de finanças, por conta de estrutura, por conta de material, de saber trabalhar o material. O povo não tinha espadas. A gente vê cada vitória que eles faziam nas batalhas, eles saqueavam os instrumentos de batalha, eles saqueavam as armas. Davi usa da arma do próprio Golias para poder matá-lo de fato, encerrar a sua batalha. Davi não carregava uma espada. Ou seja, concentrarmos em Deus não são as coisas, não são os objetos, não são os gigantes que devem tumultuar a nossa mente, mas é Deus, a presença de Deus, a soberania de Deus, saber que Deus tem todo o controle, todo o poder em nossas vidas. Durante 40 dias esse gigante ia ao fronte de batalha e desafiava o exército, e o exército de Israel se escondia. Esse gigante, o exército filisteu, então com certeza é um exército respeitador, é um exército honroso e paciente, porque apesar de 40 dias ninguém se levantar para se opor ao gigante, eles ali ainda estavam esperando, sem o ataque, até mesmo às vezes não se saber, né, qual era o exército melhor. Essa era uma estratégia, o gigante era estratégia. Às vezes o exército deles era mais fraco, era menor. Não sabemos aqui ao certo, mas o gigante era a estratégia e era a peça que eles tinham para usar. Então 40 dias esse gigante foi ali manipulando, foi ali obstruindo a mente, tirando Deus da frente daquele povo. E como que eles lidaram com isso? Como que eles estavam lidando com isso? A ponto do próprio Jessé, o pai daqueles rapazes que também estavam no campo de batalha, irmãos de Davi, eles falaram: Davi, vai lá no campo ver como é que tá, se estão tudo bem. Vai lá na batalha ver o que está acontecendo, fala com o comandante, fala com o general, pergunta se os irmãos, saiba a notícia de seus irmãos. Passaram-se tantos dias que nós não sabemos o que está acontecendo. Ou seja, até mesmo por esta demora preocupava a todos. O que aconteceu com aquela batalha, e mesmo assim perdurava aquela batalha com esse impasse, com esse entrave. E Davi não se vitimizou. Eu sou pequenino. Eu sou só um pastor de ovelhas, conforme ele foi chamado. Aquelas poucas ovelhas de nosso pai, seus irmãos falavam, né? Delas que você tinha que tomar conta. Tá aqui se enxeretando, tá aqui fofocando, tá aqui querendo ganhar alguma coisa. Lutar somente porque vai ganhar, ou seja, trabalhar somente porque vai ter dinheiro. É o que nós estamos fazendo. Só fazemos aquilo que nos dá lucro.
mais ou menos isso que estava afligindo ali, mas Davi não se vitimizou, ele reconhecia suas limitações, mas se concentrava em Deus. Ele viu que não poderia usar uma armadura, ele viu que não era capacitado militarmente, mas ele se concentrava em Deus. É em nome de Deus que eu vou, é por Deus que eu vou, é a Deus quem ele está afrontando. Então Davi foi em nome de Deus para vencer aquele gigante. É assim, continuando a autora, muitos confundem às vezes a Bíblia com um livro de autoajuda, onde nós temos uma vítima, tem que trabalhar a sua mente. Não, a Bíblia não é um livro de ajuda, ela é o livro da verdade e abre o nosso entendimento para vermos a existência como de fato é, conhecer a Deus, a sua ação na história humana. Ou seja, a Bíblia ela é um livro da verdade, ela mostra que cada pessoa tem a sua adversidade, cada pessoa tem a sua aflição, tem o seu gigante, mas com Deus ela pode vencer. Com Deus ela pode seguir à frente, ela pode triunfar. O apóstolo Paulo, nós sabemos que lemos várias vezes, ele tinha um espinho da carne. Esse espinho não lhe foi tirado, mas ele conseguiu vencer, ele conseguiu seguir o seu propósito. O espinho da carne não tirou a concentração que ele tinha em Deus e na vontade de Deus. Então, que apesar das situações, dos problemas que venhamos a enfrentar, nós também tenhamos isso em mente. Devemos nos concentrar em Deus, no Deus vivo. E que possamos fazer igual a Davi, nos concentrar no Deus vivo. Deus tem propósito, Deus tem promessas para nossas vidas. É preciso confiar nele em todo o tempo. E o triunfo da fé é o último ponto. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Ou seja, a nossa fé é a vitória que vence o mundo, é a vitória que vence o final, vence depois de vencer, é a vitória que vence o mundo. Davi era um jovem, um pastor de ovelhas, conhecia os perigos do campo, enfrentando ursos e leões para proteger seu rebanho. Ele conhecia Deus e era conhecido por ele, e isso bastava, isso ele reconheceu. Ele tinha a fé firmada no Deus vivo, no Deus soberano, onipotente, onipresente para nossas vidas. Ou seja, encontramos armas que precisam nos revestir, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, conforme o apóstolo Paulo fala. Nossa luta é espiritual. Então temos que nos revestir da armadura, não uma armadura física, não uma armadura que toda hora eu tenho que investir, mas uma armadura espiritual, uma armadura que o investimento é Deus, é a sua palavra. E nos revestir dessa armadura que nos trará proezas, nos trará vitórias. Então devemos a cada dia nos revestir da armadura lá descrita em Efésios 6, a armadura de Deus, a armadura de Deus. Então que possamos ter a verdade, possamos ter a fé, possamos ter cada item da armadura para nos revestir para os desafios da batalha espiritual que nos cercam a cada dia. Nós temos pelo menos um gigante, quando não são vários que assombram nossas vidas. Porém, não se esqueça, o Senhor dos Exércitos está conosco. Lemos o Salmo 46. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é a nossa torre segura, é o nosso socorro presente, é a ajuda sempre presente em meio à aflição. O Salmo 46 ele é muito claro a nos dizer que, apesar de tudo que está ao nosso redor, Deus é maior, Deus é o nosso socorro. O Salmo 46 começa com o título Deus está conosco, Deus é nosso refúgio, nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada, as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem, rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade. Ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus ajudará. As nações ficam apavoradas, os reinos abalados. Deus troveja e a terra se desfaz.
O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vejam o que o Senhor tem feito. Vejam as coisas espantosas que tem feito na terra. Ele acaba com as guerras do mundo inteiro, quebra arcos, despedaça lanças e destrói escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar. Fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Então, que possamos crer nesse Deus, ter a nossa fé firme, triunfar nesta fé, que o Senhor de Jacó está conosco. Deus é o Deus conosco. Ele é a nossa torre segura. Que possamos, a cada dia, conforme temos aqui no Pensar e Agir, enfrentar os gigantes nunca vistos. A pandemia, por exemplo. Todavia, Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Os contextos históricos mudam, mas o nosso Deus não. Assim como Davi, é preciso fazer a escolha de enfrentar ou fugir. É uma escolha. Ou eu enfrento ou eu fujo. Não dê ouvidos à voz do gigante, pois ele tenta tirar nossa alegria, nossa paz. Provocar insônia, pensamentos depressivos. A voz de Deus está ao nosso lado e ela diz o que deve ser feito, que é encarar o gigante, que é fugir jamais. A voz de Deus, conforme uma música fala, nos faz olhar por cima do agitado mar e nós vemos então que as ondas não são tão altas assim. Ou seja, temos ouvido a voz de Deus ou a voz do gigante? Temos enfrentado ou temos fugido o gigante? Cuide da sua saúde física, mental e, antes de tudo, espiritual. Afinal, a força exterior depende totalmente da plenitude interior. Nosso corpo precisa de alimentos e exercícios. Nossa mente precisa de pensamentos esperançosos e positivos. Nossa vida espiritual precisa estar somente em Deus. Entenda, a armadura é de Deus, porque é a que Ele mesmo usa. Ou seja, que possamos nos revestir da armadura de Deus, que Ele mesmo usa para ser de exemplo para conosco, para estar ao nosso lado. Você não é pequeno nem insignificante. Segundo Deus, você é o escolhido dele para vencer todo e qualquer desafio. Davi teve o seu gigante. Desafiou um gigante. Que desafio na minha vida eu tenho a enfrentar? Então Deus sabe qual é. E apesar da minha limitação, apesar da minha dificuldade, Deus faz com que, pela fé nele, pela sua palavra, eu possa vencer, eu possa desafiar, eu possa escolher enfrentar este problema. Que possamos a cada manhã, a cada momento, nos lembrar dessas palavras, que com Deus eu posso vencer, com Deus podemos vencer. Que Deus nos dê a capacidade, nos dê a sabedoria de a cada momento reconhecermos verdadeiramente os gigantes em nossa vida e entregarmos nas mãos de Deus como enfrentá-lo, como desafiá-los. Muito obrigado a todos os irmãos que estão nos ouvindo, participaram conosco nesse estudo. Tenham um ótimo domingo, uma ótima semana para vocês que estão nos assistindo. Fiquem com Deus, Deus os abençoe a cada momento. Estejam também atentos aos links do nosso culto da manhã, o nosso culto da noite, que vocês estejam também participando. Muito obrigado por todos que estão aqui conosco. Vamos orar neste momento para encerrarmos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por nossas vidas, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Muito obrigado por esse momento de leitura, meditação em Tua Palavra, que possamos aprender a vencer os gigantes da nossa vida, vencer, Senhor, os problemas, os desafios que nos afligem, mas que possamos entregá-los sempre em Tuas mãos, pois somente o Senhor pode nos trazer, Senhor, a libertação, a vitória sobre esse gigante. Dá-nos, Senhor, Tua graça, a direção, Senhor Deus, com nossas famílias. Mais uma vez eu te peço, pela vida da Esther, pela vida do Isaac, que o Senhor os fortaleça a cada dia, que eles possam cada dia estar entregues, Senhor, à Tua boa vontade. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem realizado em nosso lar. Também ser com cada lar que está nos ouvindo, está participando, está interagindo, que o Senhor esteja guiando, que o Senhor esteja conduzindo, também sendo, Senhor, ali aquela torre forte ao lado deles. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Tenham todos um bom dia.